Eu sei, eu acho que o senhor era mais cangaceiro do Ceará, não sei não, deixa eu falar. Ó. Respeite, rapaz. Eu acho que o senhor era cangaceiro do Ceará. Respeite, rapaz. Eu acho, eu não posso achar? É, mas eu continuo achando. Senhora presidente, deixa eu falar uma coisa pra senhora. Um IP cai lá, senhora presidente. O IP tem um valor incomensurável. Esse senhor quer proibir o proprietário de pegar a sua motosserrinha, cortar ele, fazer as viguinhas e fazer ou morão de cerca ou madeiramento da sua casa para não ter que ir, porque está caríssima a madeira. É isso que o senhor quer proibir. O senhor quer destruir o sistema produtivo. É isso que é a intenção da oposição nesse país. Vocês, quando falam que o produtor vai ter uma chance de ganhar dinheiro, vocês não dormem à noite, porque vocês querem ver a miséria, vocês querem ver a tragédia no campo. Vocês tiveram 16 anos no poder e não aprovaram as leis. Agora nós estamos tendo a oportunidade de aprovar e vocês vêm aqui, que essa cantilena que eu não aceito nunca, e vou defender até o último dia do meu mandato. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente. Deputado Newton Tato, para encaminhar. Presidente, é Orientar, evidente desculpa. que quando você tem uma defesa com ênfase de usar as madeiras derrubadas, é tipo de parlamentar que defende aquelas madeiras apreendidas que o Salles foi lá fazer advocacia, ministro do Meio Ambiente. Então é aquilo lá que está se falando. Não está falando de madeira que caiu pela natureza e de que trata o relatório. Aí não, né? O senhor está querendo confundir. Nós estamos votando o quê? É madeira caída. Eu nunca falei madeira presa. Eu falei madeira presa, Nilton? O senhor é eleito deputado. Recoloca meu tempo. Por favor, presidente. Recoloca o tempo do deputado Newton Tato, por favor. E todo parlamentar deveria aprender a respeitar a fala de outro parlamentar. Afinal, todos os parlamentares aqui têm o voto popular. Parlamentar devia aprender a não roubar e não ir para cadeia, que nem teu presidente. Você tem alguma prova contra ele? Ou você, justamente com aquela quadrilha de bandido de Curitiba? Aliás, você só foi eleito em cima de uma mentira, em cima do fake news. E vocês sabem que o presidente Lula vai voltar a governar esse país. Vocês sabem que o Brasil teve o maior índice de diminuição de desmatamento no período dos governos do presidente Lula e foi reconhecido internacionalmente. No governo do presidente Lula, não teve operação de lei da ordem na Amazônia gastando 600 milhões de reais, não fazendo fiscalização em garimpo, que agora começa a se aparecer, entendeu? Do porquê que não foi feito fiscalização em garimpo, e justamente no período em que o Brasil volta a bater recorde de desmatamento. Isso mostra a incompetência e mostra que, na verdade, usa dinheiro público, Encerrado o tempo. dinheiro público para poder simplesmente fomentar a criminalidade. Presidente, caros colegas parlamentares, nós estamos chegando próximo da 26ª Conferência do Clima. Dias atrás, o IPCC, que reúne mais de 100 pesquisadores indicados pelos governos do mundo todo e que sistematizam e organizam informações de relatórios científicos de mais de 5.500 relatórios, todos relatórios que tratam da crise climática que a gente está vivendo. E esse relatório deixa muito claro, e de forma conservadora, por se trata evidentemente de pesquisadores indicados por governos, e se trata também de um relatório no sentido de propor para que os dirigentes dos países tomem atitude, adotem medidas políticas, eles deixam claramente, colocam claramente que as mudanças climáticas, que fez com que o planeta aqueceu um pouquinho mais de 1 grau nos últimos 250 anos, desde o início da Revolução Industrial, é uma causa humana. E o Brasil, hoje, não lembro aqui agora, se é o 6º emissor hoje e o 4º histórico, ou é o inverso, mas o Brasil tem uma responsabilidade muito grande nas emissões de gás de efeito estufa. E a maior parte das emissões brasileiras, evidentemente, está no modo do uso do solo, desmatamento,
e também muito da agricultura. Do modelo da agricultura que também nós temos aqui no Brasil, né, dependente do uso intensivo de agroquímicos, fertilizantes e venenos agrotóxicos. E aí, o que esses cientistas e a ciência, os pesquisadores, entendeu, dizem, é que nós precisamos, nós humanos, precisamos reverter esse processo. Nós já não vamos impedir de que o planeta tenha um aquecimento de pelo menos 1,5 grau. Isso já está dado. Em média. E é importante, deputado Rodrigo Agostinho alerta aqui, que é importante as pessoas saberem que é em média. Isso quer dizer que nesta região do Cerrado, sudeste brasileiro, que tem uma importância muito grande para a produção da agricultura, os cientistas alertam que nos próximos 30, 40, 50 anos nós teremos um aumento de temperatura de 5, 6 graus. 5, 6 graus de aumento nesta região significa que vai afetar drasticamente a produção agrícola do país. Nesta região que mais se produz. Tá? E aí eu acho que o governo brasileiro e muitos parlamentares dessa casa não tomaram consciência ainda de que nós precisamos reverter este processo e fazer a nossa parte. Talvez não entendam que o modelo de agricultura também, que está hoje, que de certa forma é o que mais fatura, o que mais ganha dinheiro. Mas o pequeno agricultor, aquele que tem 4, 5, 10, 15 alqueires, mesmo aqueles que estão inseridos na cadeia do agronegócio, plantando cana, eucalipto, arrendando, ou soja, ou milho, ou algodão, esses ainda estão no sufoco, não estão ganhando dinheiro. Porque quem está ganhando dinheiro com o dólar nessa altura, e o dólar está nessa altura para poder favorecer o dinheiro do nosso principal ministro da Economia, que mantém as suas reservas no offshore lá no exterior, e assim é o cara que está ganhando também dinheiro, né? Então quem está ganhando dinheiro são quem tem escala, os grandes proprietários e as corporações que dominam boa parte do agro e o sistema financeiro, os fundos de investimento que dominam também boa parte da produção agrícola. Quando a gente vê aqui, discute um projeto para buscar alternativas econômicas para assentamentos rurais, e nós aprovamos e nós votamos favorável, deputado Zé Mário, porque nós entendemos que um assentamento de reforma agrária precisa implementar aquilo que a própria lei diz. Levar as políticas públicas para viabilizar aquele assentamento. Um assentamento de reforma agrária é quando você determina e define um lote para aqueles que precisam participar de um programa de reforma agrária, porque aqueles que não têm dinheiro para comprar terra, mas que querem produzir e produzem e querem viabilizar qualidade de vida para a sua vida, para a sua família. E hoje nós não temos mais nenhuma política de apoio aos assentamentos de reforma agrária. Você, quando chega no assentamento, você não tem estrada. Raramente você tem água. Você já não tem mais política para assistência técnica. Pergunto para vocês, tem ainda assistência técnica pelo INCRA para a agricultura familiar? Tem políticas de apoio para a produção, para a comercialização, para os assentamentos da reforma agrária? Para os pequenos? Eu sou exemplo nessa casa, e vocês também. Todos os parlamentares aqui votaram de forma consensuada o projeto de lei número 823, Assis Carvalho 1, ainda no ano passado, que foi votado nas duas casas por consenso e Bolsonaro vetou. Depois deste ano foi apresentado novamente, a Câmara e o Senado aprovou o projeto.
E Bolsonaro vetou novamente. E todos vocês são prova de que pelo menos umas 3 ou 4 oportunidades, ainda neste ano, nós aprovamos uma série de projetos aqui com incentivos e com ajuda para a grande agricultura. Renegociação de dívida, subsídios. Mas uma coisa mínima para a agricultura familiar, que tem uma forma de relacionamento diferente com o solo, que mantém a agrobiodiversidade tão fundamental nesse debate ambiental, esses não têm nenhum centavo de apoio. Então, quando a gente quer e quando a gente debate e aparece alguma proposta aqui para ajudar a viabilizar os assentamentos de reforma agrária e agricultura familiar, para ajudar economicamente como alternativas econômicas para quilombolas, para extrativistas, para populações tradicionais, mesmo quando é um relatório que vem de parlamentar da base do governo, tem todo o apoio da oposição. O que nós não aceitamos é o que se transformou nessa comissão, que todo relatório que vai no sentido da defesa do meio ambiente e da defesa dos animais, esses relatórios são derrotados aqui. E quando tem um relatório da oposição em defesa do meio ambiente, em defesa dos animais, é apresentado imediatamente, mesmo antes de ser apreciado na comissão, né? É apresentado um relatório alternativo. Eu chamo uma reflexão aos membros desta comissão. Deem uma olhada em todos os relatórios e projetos que nós aprovamos, e aprovamos muitos projetos esse ano. Avaliem ele. Avaliem ele para ver se dialogam com essa preocupação da crise climática e de como o Brasil deveria se portar perante a Conferência do Clima. O Brasil, como a gente bem sabe, durante o período de 2006 a 2012, implementou um conjunto de políticas fortalecendo o IBAMA e o ICMBio, criou um programa de controle de desmatamento na Amazônia, que reduziu em mais de 80% o desmatamento na Amazônia, que fez a maior redução de gás de efeito estufa, não só da história do país, mas nenhum outro país no mundo fez tamanha redução de gás de efeito estufa como foi feito naquele período do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Pois bem, aquele programa todo foi desmontado com o governo Bolsonaro. O ICMBio e o IBAMA completamente desestruturado. O programa PPCDAN, que articulava os organismos nacionais com os governos dos estados e fazia funcionar, entendeu, o controle de desmatamento, também foi desestruturado. E o Brasil volta a ter um desmatamento em 2020 de mais de 10.500 km². 2021 vai neste mesmo rumo. Mas é importante lembrar que em 2020 o governo Bolsonaro chamou a Força de Segurança Nacional uma operação de garantia da lei e da ordem, que gastou 600 milhões, e que agora a imprensa revela que próprios militares evitaram de fazer a fiscalização nos garimpos que invadiram as terras indígenas, lá do Munduruku, deputado Ayrton Faleiros, Pará, Tapajós, no Rio Tapajós. Neste mesmo período, com a Força Nacional, mostrando tamanha incompetência, talvez, de operação, não conteve o aumento do desmatamento que bateu o recorde de novo no ano passado. E vai no mesmo caminho. Tanto é que o próprio governo agora desistiu, porque ficou muito feio. Porque vai lá dizer o que lá para fora? Que gastou muito mais dinheiro do que gastava o PPCDAN, e aí aumenta o desmatamento. Mas por que aumentou o desmatamento? Porque o próprio presidente, no discurso, incentivou a criminalidade e colocou em risco a vida dos servidores do IBAMA, do ICMBio, que estavam lá na ponta fazendo o seu dever constitucional. Nós tivemos um ministro do Meio Ambiente
que foi lá, entendeu, fazer a advocacia para tentar liberar madeira extraída de forma ilegal de terra pública, madeira roubada, apreendida pela Polícia Federal, e nós tivemos o ministro do Meio Ambiente que foi no local tentar liberar, tentar fazer inserção política para poder liberar madeira que foi roubada do povo brasileiro. Nós precisamos voltar a ter ousadia nesse debate climático no âmbito internacional. Fazer aquilo que o Brasil já teve recentemente, que quando chegava um dirigente do país nesses debates, dizia para o mundo o que era para fazer e mais, chamava ao mundo a responsabilidade. Foi assim que o Brasil fez em Copenhague, onde depois também em 2015, em Copenhague em 2009 e depois em Paris em 2015, chamando os outros países a terem metas de redução mais ousadas, porque o Brasil foi lá e disse: nós vamos fazer a nossa parte e as nossas metas são essas aqui. E vocês também precisam fazer se a ciência está correta. O Brasil não só se comprometeu com aquelas metas, como fez muito mais. E com isso o Brasil teve a oportunidade de fazer aquilo que é fundamental nesse debate sobre mudanças climáticas no âmbito internacional. De que os países desenvolvidos que mais contribuíram para o aquecimento têm que fazer muito mais. E têm que aportar recursos, tecnologia para os países em desenvolvimento. E os países em desenvolvimento têm que fazer a sua parte. E o Brasil já fez no passado, recente, a sua parte, vinha fazendo. E foi lá e buscou recursos. Nós temos 3 bilhões de reais que estão paralisados do Fundo Amazônia, que o governo Bolsonaro não sabe aplicar, ou faz de propósito, porque é recursos na perspectiva do desenvolvimento sustentável. E o que ele quer para a Amazônia é garimpo, é desmatamento, é invasão. Nós precisamos retomar a demarcação de terra indígena, dos territórios quilombolas, a criação de unidades de conservação, porque isso é um ativo importante nesse debate internacional e o Brasil precisa fazer a sua parte.